Bom dia irmãos, bom dia a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com a vida de todos vocês nessa manhã. Estamos para mais uma escola bíblica dominical. Nesta manhã nós trataremos da lição Generosidade na Família, da revista Palavra e Vida, a lição de número 4. Se você perdeu as outras lições, nós temos disponibilizado essas lições no nosso canal do Facebook, Igreja Batista em Antônio Prado, de Minas, e também no meu YouTube, Fábio Miller dos Reis. Eu tenho disponibilizado já dentro de uma edição, cortando algumas partes que não são relevantes, e deixando basicamente a lição lá na íntegra. Então, fiquem à vontade para perceber essas lições. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós bendizemos o Teu nome nessa manhã. Nós rendemos graças ao Senhor, Deus, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Queremos colocar diante do Senhor, Pai, mais uma vez as nossas vidas, as nossas famílias. E pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor esteja nos abençoando nessa manhã, Pai. Através desse estudo que nós teremos, que o Teu nome seja glorificado e exaltado, Pai. Ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, para entendermos os propósitos do Senhor para as nossas vidas e para as nossas famílias. Que possamos viver a generosidade na família, segundo a Tua riqueza, segundo a Tua misericórdia, segundo a Tua graça, Senhor. Esteja nos abençoando nesta manhã, esteja, Senhor Deus, nos levando ao entendimento daquilo que precisamos para prosseguirmos tendo harmonia, paz nos nossos lares. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos? Hoje, na quarta lição, nós estaremos falando, portanto, então, da generosidade na família. A generosidade na família. É uma lição rápida, eu procurarei ser objetivo, nós já perdemos algum tempo aqui. Eu gostaria, portanto, então, de começar com a primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8. A palavra diz assim, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Aquele que não cuida dos seus parentes, e sobretudo, ou de modo especial, da sua família, este negou a fé. Negar aqui está na ideia de rejeitar, rejeitou a fé, e agora se tornou pior que um descrente, pior do que um incrédulo, aquele que não crê. O fato é, queridos, que todos nós temos uma família. De uma forma ou de outra, nós temos uma família. Algumas famílias dentro da formação, poderíamos dizer assim, mais tradicional, outras sendo formadas de formas, diversas, Existem famílias de avós e netos, Os pais já não estão mais. Existem famílias compostas de tios e sobrinhos, que residem, que moram juntos. Enfim, então são muitas as composições. O fato é que, independentemente da composição, não existe família perfeita. A família ela é constituída de pessoas imperfeitas. Então,
não há família perfeita. Esta ideia de perfeição que nós almejamos ou esperamos dentro da família, sendo nós quem somos, limitados e imperfeitos, ela é uma falácia, né? Isso não significa dizer que nós não devemos lutar por um alvo que seja legítimo e que nós venhamos a buscar este alvo de sorte que a perfeição ela deve ser sempre a ideia ou o parâmetro ou o norte ou o alvo que nós devamos ter e querer alcançar. Embora sabendo que nós não vamos alcançar, né, porque somos imperfeitos. E o interessante disso tudo é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não nos esconde as imperfeições. Se nós formos tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento, a Bíblia ela relata os fatos de homens imperfeitos. E narrando essas imperfeições, nós vamos ter um Moisés, que foi um homem de Deus, mas que cometeu um assassinato. Nós vamos ter um rei Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, mas cometeu crimes e pecados terríveis. Tá? Nós temos, ainda no Antigo Testamento, Abraão, o pai da fé, sendo e contando mentiras, para não ser assim perseguido ou morto, por medo ou por receio, ele mente. Então nós vamos perceber que a Bíblia ela é um livro interessante, sobretudo também nesse aspecto, que ela mostra as nossas imperfeições e mostra as imperfeições das famílias. Nós vamos ver um homem como Samuel, por exemplo, que era um homem dedicado integralmente a Deus. Samuel, no final da sua vida, ele reúne o povo de Israel e ele pergunta para o povo de Israel: há alguém dentre vós que tem alguma coisa contra mim? Eu defraudei alguém, eu roubei alguém, eu cobrei de alguém algo que não era devido, eu cometi alguma injustiça contra alguém dentre o povo, que se levante alguém para falar se de fato eu cometi alguma injustiça. E o povo, então, em uma só voz, disse: não, não, Samuel, você sempre foi, nesse aspecto, perfeito para com o povo de Israel. Então era um homem irrepreensível, poderíamos dizer assim. Samuel foi um homem irrepreensível. No entanto, nós vamos perceber que os seus filhos não seguiram o seu caminho, o que nos leva a entender que talvez a educação que Samuel tenha dado aos filhos, e sobretudo porque ele se encarregava de muitos trabalhos no ministério, não tenha sido a educação, no caso, aos filhos tão exemplar assim, poderíamos dizer, né? Portanto, não existe essa questão de família perfeita. Isso é uma falácia. Isso é uma mentira ou um auto-engano. Nós fomos feitos família já desde o primeiro casamento, de Adão e Eva, quando Deus ali cria os seres humanos, e nós então viemos dessa concepção. A família é a primeira instituição de Deus. E a família ela é a mais importante instituição de Deus no sentido de aspecto humano. A família ela é mais importante do que a igreja. A família ela é mais importante do que todas as outras instituições, tanto que a família ela é a primazia das instituições. Deus constituiu em primeiro lugar, a primeira instituição de Deus foi a família. E, às vezes, pensando dessa forma,
nós não damos tanto valor ou tanta importância para a família, e eu estou falando aqui de aspectos gerais, como a outras instituições. Tá? Um pastor que cuida de uma igreja, mas não cuida da sua família, ele é pior do que um incrédulo. Eu digo para os irmãos, o meu primeiro ministério antes da igreja, os irmãos podem estar certos disso, eu amo os irmãos, eu procuro me dedicar da melhor maneira possível, estudando, me capacitando, para poder abençoar, abençoar a vida dos irmãos. Tá? Para a glória de Deus, queridos, eu estudo todos os dias. Todos os dias eu estudo, me dedico, oro pela nossa igreja, busco ser uma referência, um exemplo para os irmãos. Mas tem um porém, apesar de todo o amor e toda a dedicação, o meu primeiro ministério é a minha família, é a Ellen. E agora, daqui a 5 meses, se Deus assim nos agraciar, permitir, o nosso ou a nossa, né, herdeira, que nós ainda não sabemos o sexo, né? Mas o fato é que o primeiro ministério para cada um de nós deve ser a família. A família, ela deve ser primazia para as nossas vidas. Né? Nós vamos pegar aqui um exemplo nessa reflexão, queridos. E se vocês quiserem comentar aí, podem comentar. O exemplo que nós vamos criar aqui hoje e trabalhar esse exemplo é refletir na lição sobre a família de José. José do Egito, o filho de Jacó. Mesmo com as imperfeições naturais que eram dadas a José e a sua família, José foi instrumento de Deus para a preservação do povo de Israel através da vida de José. Vou aqui resumir de forma objetiva um pouco da história. Os irmãos de José, né, os filhos de Jacó, os outros 11 filhos de Jacó, ou melhor, 10, né? Benjamim era muito novo para isso, né? Vamos colocar aí os 10. Não sei se Benjamim tinha nascido. Não, Benjamim já tinha nascido, claro. Benjamim já havia nascido, mas acredito ser muito novo para isso, né? Enfim, os 10 irmãos de José, por inveja de José, resumindo a história, vende José como escravo. E José, então, ele é vendido como escravo para outras nações e ele vai parar no Egito. No Egito. Ali, José tem algumas experiências ruins. Ele era um escravo que agora trabalhava para um homem chamado Potifar. A esposa de Potifar queria se deitar com ele. Ele lutou contra aquilo. Ele disse para aquela mulher, né, como eu poderia pecar contra o meu Senhor, no caso Potifar, e contra o meu Deus. E ele então foge da presença daquela mulher. Aquela mulher inventa uma mentira, falando que José tentou agarrá-la. José então é preso no Egito. E Deus usa José então para começar a revelar sonhos dentro da prisão. De sorte que isso chega até o faraó, até os grandes escalões, né, do Egito. E José então, ele revela um sonho. Deus dá a ele a revelação de um sonho que haveria uma grande seca na terra e uma grande fome. E ele então dá o significado daquele sonho que Faraó havia sonhado
E José, então, ele agora, depois de revelar esse sonho, ele é elevado ao cargo de governador de todo o Egito, de sorte que José se tornou o homem mais poderoso do Egito, debaixo somente da autoridade de Faraó. Acima de José, dentro do Egito, só havia Faraó. Resumindo bem a história, o mundo agora estava com fome. José já tinha recebido de Deus uma estratégia para que o Egito pudesse ter uma reserva de grãos. E o Egito agora passa a ser o celeiro do mundo, ou seja, o único lugar no mundo, o mundo antigo da época, em que havia comida. Então todas as outras nações começaram a peregrinar para o Egito em busca de comida. E nisso, a família de Jacó, ou seja, a família de José, o pai de José e os seus irmãos, vão também nessa peregrinação em busca de comida, não sabendo que José era o governador do Egito. Tá? E a história é longa, e nós vamos perceber aqui na lição o amor e a generosidade de José para com seus irmãos, mesmo sendo anteriormente vendido como escravo, mesmo tendo passado por prisão, por humilhação, mas um homem que guardou no seu coração o desejo de servir a Deus e de entender que aquela era a vontade de Deus para a sua vida. Nós vamos ver na vida de José uma pessoa cheia de amor e que Deus usou a vida de José naquela seca severa e naquela fome que havia no mundo para preservar a família de José e preservar, portanto, assim a nação de Israel. Em primeiro lugar, nós vamos perceber que José é uma pessoa, então, portanto, cheia de amor. É uma pessoa dotada desta qualidade. Era uma pessoa amorosa. Depois dessa história que eu contei, José, ele passa a jogar com seus irmãos, poderíamos dizer assim. Ele deixa os seus irmãos presos, para que as coisas fossem acontecendo, até chegar num dado momento em que José agora, ele se revela aos seus irmãos. Os seus irmãos até então estavam tratando com o governador do Egito e não entendendo nada. Não entendiam por que estavam sendo presos, não entendiam por que José queria ver o irmão mais novo, Benjamim, porque José pede para trazer Benjamim, para liberar os seus irmãos. Depois José pede para trazer o seu pai, mas sem se revelar. Tudo como governador do Egito. Os irmãos ainda não sabiam deste fato, de que era José que estava ali. Então a palavra diz assim em Gênesis capítulo 45, verso 1 e 2. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar. Ou seja, havia agora um jantar em que José manda todos os seus irmãos se assentarem à mesa, e chega o momento de José se revelar que de fato o governador do Egito, aquele que estava cometendo todas aquelas coisas, aquelas situações que seus irmãos estavam afligidos, José então se revela a eles. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. José manda todos saírem do cômodo, fica somente ele e os seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Ou seja, o choro de José diante dos seus irmãos que haviam há tempos atrás o vendido como escravo era tão compulsivo e tão cheio de amor e de misericórdia que os egípcios ouviam o choro de José, e esse choro chegou até ao palácio de Faraó. José foi tremendamente injustiçado pelos seus irmãos. Porém, os perdoa. O seu choro não é choro de ressentimento, de vingança, de ódio.
mas ele derrama o seu coração cheio de amor fraterno. Na atualidade, muitas famílias têm se dispersado por conta das angústias da escassez. A pandemia, no entanto, sobretudo neste tempo, tem feito famílias inteiras se desesperarem, procurando o divórcio ou se afogando nos vícios, chegando até ao crime da violência física, que aumentou muito durante esse tempo. A violência física, infelizmente, tem sido constatado pelas nossas autoridades, pelas nossas delegacias, um aumento muito grande dos divórcios nos cartórios e um aumento muito grande dos crimes de violência doméstica. Nas delegacias tem sido constatado isso. José, queridos, foi um homem que Deus usou, portanto, mesmo tendo passado por tudo que ele passou, para ser instrumento de Deus para a preservação da sua família. E agora José entende que tudo aquilo era um propósito e um plano de Deus. As adversidades que nós passamos, as dificuldades que nós passamos, elas devem nos levar a procurarmos refletir por aquilo que poderíamos dizer assim, algo que nos trará um aperfeiçoamento. Nós não devemos encarar as adversidades ou as dificuldades como algo que possa nos prejudicar, mas como algo que pode nos fazer crescer e sermos aperfeiçoados. É assim que José encarou aquela situação. José ele foi vendido como escravo. José agora é colocado na prisão de forma injusta por uma mulher que o acusou de tentar aliciá-la. José ele passa por muitas dificuldades. José ele passa por dificuldades que talvez nós nunca iremos passar. Mas José ele entende, e nós vamos entender isso no final da história, que tudo aquilo fazia parte de um propósito, de um plano de Deus para a sua vida e para a preservação da sua família. Havia uma fome na terra. E o único lugar que havia comida na terra era no Egito. O único lugar que havia comida na terra é onde Deus colocou José para governar. E José, então, agora, ele se revela aos seus irmãos e ele trata os seus irmãos e os seus familiares não com vingança, mas com benevolência. É lógico que os irmãos ficaram receosos quando eles se deparam com José e ficaram com medo mesmo, de José se vingar. Mas José ele toma uma outra atitude e ele mesmo vai dizer isso. Não, isso tudo fazia parte de um plano de Deus para nos preservar. Isso tudo fazia parte. Deus já estava trabalhando em tudo. Deus já estava trabalhando no meu sofrimento. Deus já estava trabalhando nas minhas angústias. Deus já estava trabalhando nas circunstâncias adversas. Porque lá na frente, Deus tinha algo poderoso para fazer através da minha vida. Essa era a visão de José. Olha, queridos, que espiritualidade, olha que maturidade. O homem que foi vendido como escravo, preso, mas entendia todo o processo e todo o propósito de Deus para chegar à vontade de Deus e ser instrumento de Deus para a preservação dos seus irmãos, da sua família, do seu pai. E depois ele pôde ser instrumento de Deus para isso. Então, portanto, queridos, as dificuldades, nós estamos passando por uma pandemia, muitos desempregos, muitas dificuldades de relacionamento dentro dos lares, muitas dificuldades, enfim, sobretudo com relação às nossas próprias expectativas. Talvez você não esteja vivendo aquilo que você queria neste momento estar vivendo, mas eu quero te dizer que neste processo Deus está presente. Deus ele é presente na dor. Deus ele é presente na angústia. Deus ele é presente no sofrimento. E é através desses instrumentos que Deus nos molda
para recebermos daquilo que ele tem proposto para nós lá na frente. A pessoa de José, até chegar a ser governador, ele precisou ser moldado por Deus para abençoar a sua família. Então vamos encarar a vida, é lógico que de forma legítima, entendendo que o sofrimento faz parte da vivência e das nossas experimentações, mas nós precisamos encarar a vida de sorte que a vida ela é feita de momentos adversos e de momentos felizes. Não há somente felicidade ou alegria na vida, mas também não há somente sofrimento e adversidade. A vida ela é feita de momentos de tristezas e de momentos de alegria. E em todos esses momentos nós precisamos tirar proveito disso para o nosso crescimento, sobretudo pensando na nossa família. Mesmo com um quadro caótico, como este, como o caso de José, diante dos seus irmãos, a restauração e o perdão são possíveis. E nós vemos isso nessa história, né? A generosidade nos faz caminhar na direção das pessoas a fim de promover a paz. O coração de José era um coração extremamente generoso, generoso por aquilo que Deus fez. E agora ele estava estendendo essa generosidade aos seus irmãos que o fez tanto mal. Então a generosidade, queridos, ela é uma característica que Deus nos dá para nos fazer caminhar na direção das pessoas, de forma que nós sejamos promotores da paz, que nós sejamos embaixadores do amor. Você pode ser um agente de transformação, uma pessoa sendo usada por Deus para transformar a realidade dentro da sua casa. Creia nisso, dentro da sua família. Se nós nos permitirmos sermos usados por Deus, a nossa casa e a nossa família pode receber daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e fazer com que as nossas vidas sejam uma extensão do seu amor e da sua generosidade. Amém, queridos? Uma pessoa realizada. José era uma pessoa realizada. As circunstâncias foram desafiadoras para José quando chegou no Egito. Odiado pelos seus irmãos, ele foi vendido, foi humilhado, como nós já dissemos. Ele foi preso, encarcerado, foi esquecido na prisão, é um detalhe importante. Ele durante muito tempo foi esquecido na prisão. Perdeu toda a sua juventude dentro de uma cadeia que ele foi preso de forma injusta, por causa de uma mentira, por causa de uma calúnia, de uma pessoa importante, de uma pessoa que era superior a ele. Então ele não teria nem como lutar contra isso. E ele tinha tudo para ser uma pessoa amarga. José tinha todas as condições propícias, poderíamos dizer assim, para deixar-se levar pela raiz de amargura ou pela vida amarga, viver de forma amarga. José ele tinha todas as condições emocionais e psíquicas para desenvolver depressão, ansiedade. José ele tinha todas as condições para viver dentro do seu coração uma revolta, uma amargura, um ressentimento, algo que poderia fazer mal, sobretudo para ele mesmo, né? Mas José, ele, como eu disse, ele agiu de forma diferente. Ele entendeu que tudo aquilo ali fazia parte de um processo e que Deus tinha um plano naquela situação. É bom ressaltarmos que José ele não estava, poderíamos dizer assim, dando um tiro no escuro. José ele já havia recebido sonhos de Deus. José ele já havia recebido algo de Deus para o seu coração, que ele permaneceu com aqueles sonhos no seu coração. José, ele não se esquece daquilo que Deus havia revelado a ele através dos sonhos.
Deus tem promessas para as nossas vidas, queridos. A maior delas é o que nós já desfrutamos, Jesus sendo o Senhor e Salvador dos nossos corações. Mas essa promessa ela também precisa ser estendida a todos os nossos e a todos os nossos familiares. E se nós já temos desfrutado dessa promessa, nós precisamos agora fazer com que os nossos, através da nossa vida, do nosso testemunho, através das nossas orações, possam alcançar esta promessa. Esse sonho deve permanecer nos nossos corações. Imagine você, José havia recebido sonhos de Deus quando ele era ainda muito jovem. Ele estava na casa do seu pai, ele não tinha sido vendido como escravo. Aliás, foram esses sonhos que gerou ciúme nos seus irmãos e fez com que os seus irmãos o odiassem tanto e o vendessem. José agora está preso, encarcerado, esquecido na prisão. Mas aquele sonho, aquela chama no seu coração estava presente. Ele confiava na reviravolta que Deus traria para a sua vida. Ele confiava que, embora as circunstâncias aparecessem ser diferentes, ele confiava que uma hora ou outra Deus iria realizar. José era, portanto, um homem realizado. De cada situação ele saía mais fortalecido. Olha, queridos, de cada situação ele saía mais fortalecido. José, ele olhava para as circunstâncias adversas como um grande potencial de crescimento. E com um grande potencial de que Deus estava amadurecendo o seu caráter para uma grande colheita, poderíamos dizer assim. Queridos, nós não recebemos de Deus sem antes estarmos preparados para isso. Guarde isso no seu coração. Nós não recebemos de Deus sem antes estarmos preparados para isso. Eu fui chamado para o ministério pastoral. Ontem teve um concílio, né? Eu fui para Fervedouro ontem. Nós fomos examinar um jovem que foi muito bem no concílio. Dentro em breve nós teremos um novo pastor na nossa ordem, o Thales. E eu me lembrei do meu chamado, né? No concílio a gente sempre faz essa reflexão. Eu fui chamado para o ministério, queridos. Eu tinha apenas 9 meses de conversão. Foi quando eu entendi a voz de Deus ao meu coração me chamando para ser pastor. 9 meses. Eu vim depois de 7 anos em Ponte Nova. Depois de 7 anos de conversão, eu vim para Porciúncula. Tranquei o meu seminário lá em Minas Gerais. E vim para Porciúncula com uma mochila nas costas. Porque Deus havia me dado uma palavra e Deus havia falado comigo que eu deveria vir para Porciúncula. Eu obedeci a Deus, vim para Porciúncula. E uma certa feita eu fiz uma oração a Deus falando: Senhor, o Senhor me chamou para ser pastor. Eu não tenho como estudar aqui porque eu não tenho condições financeiras de estudar. O seminário mais próximo ainda era Itaperuna, não havia o seminário de natividade. Eu estava na igreja aqui em Porciúncula, Deus estava tratando com o meu coração há 2 anos como seminarista, sem pregar em lugar nenhum. Pregava sim nas congregações, mas na igreja mesmo, né? Não. E aí, queridos, eu orei a Deus falando: Senhor, será que é o Senhor mesmo que falou ao meu coração? Será que eu não me enganei? Enfim, a história é longa. Aí surgiu o seminário em Natividade.
Eu poderia ter estudado somente mais 2 anos, mas quis me aplicar mais e estudei 4 de novo, ou seja, eu tenho 6 anos de teologia, poderíamos dizer assim. 6 anos e meio, além da convalidação. E somente depois de 14 anos eu recebi o chamado, com 9 meses de crente, somente depois de 14 anos eu fui ordenado ao ministério pastoral para ser um pastor no reino de Deus. Queridos, as coisas acontecem no reino, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. E isso também concernente à nossa família. Nós não podemos perder a esperança, nós não podemos perder a centelha, o fogo. O fogo no coração não pode se apagar com relação a essa esperança que devemos ter de alcançarmos e de ter os nossos rendidos aos pés do Senhor. Através da nossa generosidade, através da nossa vida, através do nosso exemplo. Vocês podem pensar que não, mas sim. Os nossos familiares percebem as nossas vidas, percebem os nossos exemplos, ainda que eles aparentemente neguem isso. Mas no interior, na percepção, há sim uma certeza no coração deles. Eu tinha essa certeza no meu coração. Eu, quando via minha mãe, via, enfim, outras pessoas que serviam ao Senhor, tendo essa convicção, eu entendia que havia um Deus verdadeiro, eu entendia. Então, queridos, olha só, 9 meses eu recebi meu chamado, 14 anos depois eu fui ordenado ao ministério pastoral. Passei por muitas dificuldades, tudo no tempo certo. Deus só vai nos dar daquilo que Ele tem para nos dar quando nós estivermos prontos para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Número 3. José era uma pessoa grata com sua própria família. Podemos observar também que José, mesmo ocupando uma alta posição no governo do Egito, sendo um bom mordomo, tá, dos bens que lhe foram confiados, ou seja, ele era um bom administrador, ele não teve vergonha da sua origem simples e estrangeira. Ele poderia ter esquecido o seu passado, os seus familiares, o seu pai, os seus irmãos que o trataram mal, queridos. Agora ele era governador do Egito. Mas, no entanto, ele não esquece da sua origem simples e agora ele abençoa, né, os seus irmãos e a sua família diante de Faraó. Diante de Faraó, José, ele, poderíamos dizer assim, ele usa de generosidade com a sua família e pede, inclusive, faz um pedido a Faraó para que a sua família pudesse permanecer com ele e que ele pudesse cuidar da sua família ali no Egito. Naturalmente, Faraó deixa, né? José, ele tinha um grande respeito, né? Poderíamos dizer assim. Ele era respeitado pelo Faraó, havia uma estima no coração de Faraó com relação a José, por tudo que José fez e como ele foi instrumento de Deus para livrar o povo do Egito da fome e da escassez. Então havia uma gratidão no coração de Faraó e José então é liberado para trazer a sua família para o Egito e cuidar dos seus. Né? Que exemplo, queridos, que exemplo que nós temos na vida de José. Não dá para a gente tratar de todos os aspectos, tá? Certamente não dá para a gente trabalhar tudo aqui em apenas uma lição, mas eu queria terminar com uma característica que deve haver nos nossos corações e que tem sido ausente muitas das vezes nas nossas famílias. Humildade. Humildade, queridos.
Humildade é a condição ou a característica de nos submetermos ou considerarmos o outro superior a nós mesmos, né? Humildade é o antagônico, é o oposto de soberba, de arrogância, de orgulho. Dentro dos nossos lares, nós só teremos sucesso nas nossas relações se haver em nós humildade. José era uma pessoa humilde. Somente uma pessoa com tamanha humildade poderia fazer, depois de ter sofrido tudo que sofreu, aquilo que José fez. Nós podemos assim perceber, então, que humildade e generosidade caminham juntas. Eu só sou generoso se eu sou humilde. E eu só consigo estender a mão, perdoar, amar, se o meu coração for humilde. Tá? Muitos casamentos estão sendo destruídos e muitas famílias estão sendo destruídas justamente por falta disso, humildade. Humildade. José estava no auge da sua riqueza. José era, poderíamos dizer, queridos, o segundo homem mais poderoso do mundo. Vou repetir, José era o segundo homem mais poderoso do mundo. Acima de José, no mundo, só havia Faraó. José ele poderia ter tratado, né, as coisas de forma diferente, mas ele deixou Deus trabalhar no seu caráter e desenvolveu em Deus essa característica de ser humilde. Ele sabia reconhecer a soberania de Deus em toda a sua trajetória de vida. Tudo que ele enfrentou foi providencialmente permissão de Deus. Gênesis capítulo 50, verso 20, vai dizer o seguinte, olha que interessante. José, falando para os seus irmãos, depois de todo o desfecho, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Vou repetir. Palavras de José aos seus irmãos, aos seus familiares, à sua família. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Com essa atitude, queridos, José agiu com generosidade sobre os seus e, por extensão, sobre todo o Egito. Né? Quando nós assumimos uma postura de humildade, de generosidade, começamos a abençoar o mundo a partir de dentro da nossa própria família. Deus deseja que sejamos bons mordomos, ou seja, administradores do nosso sentimento para com a nossa família e possamos exercer assim a generosidade em relação ao perdão, ao amor, harmonia, paz, sabendo que somos um pouco de cada um dos nossos familiares. Vamos repetir o texto que nós lemos no princípio dessa lição. Aquele que não cuida dos seus parentes e, sobretudo, os da sua casa, os da sua família, ele é pior do que o infiel. Ele é pior do que o incrédulo. E este negou a fé. Amém, queridos? Algumas perguntas para o nosso pensar. Você estaria disposto a ajudar a corrigir as imperfeições de sua família? Pastor, não é fácil. Certamente não foi fácil para José. Mas é possível. Com a ajuda de Deus nós podemos chegar lá. O que você tem aprendido nas situações difíceis e crises na família? Lembre que as crises e as dificuldades são grandes oportunidades para o nosso crescimento. Terceiro,
Você se sente honrado pela sua origem familiar? Talvez tendo nascido aí num lar muito simples, muito pobre. Você tem orgulho, aqui no bom sentido da palavra, né? Disso, eu digo que sim, no meu caso sim. Graças a Deus que nasci em uma família que passou por muitas dificuldades. E essas dificuldades me fez e tem feito com que o meu caráter fosse forjado para o melhor. Talvez se eu tivesse nascido dentro de uma outra situação, Deus teria, né, feito de outra forma, mas talvez demoraria por causa de mim e das minhas imperfeições, demoraria mais tempo, né? E graças a Deus que as dificuldades na minha casa, no meu lar, fizeram com que tanto eu e meu irmão pudéssemos crescer. E nós nos tornamos pessoas imperfeitas, ruins, sempre fomos, né? Porque nós somos ruins na nossa essência, mas pessoas que foram moldadas por Deus e que nos fizeram, né, graças a Deus, pessoas, poderíamos dizer assim, de bem, né? Então eu penso, falando de mim mesmo, que é uma loucura falar de si mesmo, mas eu penso que tudo que nós passamos de dificuldade na vida nos fez pessoas melhores, né? Não pessoas perfeitas, pessoas imperfeitas, essencialmente ruins, mas com um caráter transformado, tem se transformado por Deus, né? E isso é gratificante. Eu tenho muito orgulho, graças a Deus, e esse orgulho aqui entre aspas, né? De ter como pai os meus pais, né? A minha família. E eu glorifico muito a Deus por isso. Por último, pratique atitudes de humildade e generosidade, sobretudo para com as nossas famílias. O importante não é o que se sabe, o importante é o que se pratica daquilo que se sabe. Queridos, Deus abençoe. Espero que essa lição tenha falado ao coração dos irmãos, falou ao meu. Dentro das minhas limitações, tá? Eu procurei aqui dar o meu melhor e que Deus continue trabalhando e falando ao coração dos irmãos daquilo que eu não pude comunicar. Deus abençoe, meus queridos. Um forte abraço a todos e até a próxima lição, a lição 5, na semana que vem, se Deus nos permitir. Deus abençoe. Forte abraço.